eu estou forjando em você um novo caráter, não um comportamento, porque comportamento se manifesta de acordo com as situações, mas eu estou forjando em você o caráter. Eu estou quebrando um vaso e estou fazendo um vaso novo. Meus amados, vamos hoje abrir nossa Bíblia, lá em Mateus 5. Abrir nossa Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 33. Vamos falar um pouco hoje sobre alguns dos muitos ensinamentos que foram ministrados ao povo de Deus no Sermão do Monte. E uma pergunta que eu faço aos irmãos é: vocês conseguem entender quais são as marcas que um discípulo de Jesus tem? Quantos de nós já nos perguntamos, olha, para eu ser reconhecido pelas pessoas por onde eu passo, como um servo de Deus, o que eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha postura? Eu acredito que muitos de nós já nos perguntamos a respeito disso. E hoje nós vamos abordar essa passagem do Sermão do Monte a respeito de o que são, talvez, as posturas ou algo que deve ser identificado em nós como servos de Deus. Mas ao mesmo tempo que você pensa a respeito disso, você começa a criar uma dúvida no seu coração. Você fala, olha, será que eu sou capaz de realmente botar em prática tudo isso que é ser chamado filho de Deus? Será que eu sou realmente capaz de usufruir dessa graça e manifestar aquilo que Deus espera de mim? Mas eu te afirmo nessa manhã que você é plenamente capaz, uma vez que você foi renascido, uma vez que você foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as capacidades já estão dentro de você. O que você precisa é apenas deixar isso transbordar e passar a fazer como isso seja uma coisa natural, ao invés de uma coisa mentalmente premeditada para ser feita. Sabe, a gente não passa por aí forçando a nossa identidade. A gente não passa por aí forçando o nosso caráter. Porque ele já está dentro de nós, já faz parte de tudo que você faz no seu dia. Assim como manifestar como você é um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus Cristo, você não deve ficar se preocupando em forçar uma coisa, ela tem que sair naturalmente. E essa passagem ela vai nos dar um norte de como não somente fazer isso, mas entender o que Jesus espera de nós como seus discípulos. Amém? A minha versão na Bíblia é a NVI. A sua pode estar um pouco diferente, mas não tem problema. Assim diz a palavra de Deus em Mateus 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam aos perversos. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá então com ele 2 milhas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo
e odeie ao seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso, ou seja, os coletores de impostos. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai celestial de vocês. Capítulo 6. Perdão. Fechou aí. Então vamos lá. Aqui Jesus ele está, como muitos gostam de trazer, fazendo uma atualização nos mandamentos. Tudo que Jesus citou aqui, ele vai falar, olha, você ouviu que disseram assim, porém agora eu lhes trago uma nova interpretação, um ajuste. Ajuste esse que ele parece mais difícil, não é verdade? Mas, ao Jesus ascender aos céus depois da cruz, ele nos envia o Espírito Santo, que nos torna melhores do que antes na época da lei. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguiríamos cumprir nem o que estava estipulado anteriormente, muito menos essas atualizações. Não é mesmo? E Jesus vem falando sobre caráter. Em cada uma dessas circunstâncias que nós lemos aqui nesta manhã, ele vem falando exatamente sobre posicionamento. Ele vem falando sobre como você deve se portar com situações que são um tanto quanto desagradáveis. Não é mesmo? Primeiro ele fala sobre a palavra. Ele fala sobre o juramento. O juramento está relacionado à palavra. Então ele fala sobre como tem que ser a palavra do homem que é o seu discípulo. Como é um seguidor seu. Depois ele fala sobre o tratamento que você deve ter a respeito das pessoas que te distratam. Ou seja, como você deve lidar com as insatisfações, com os seus problemas, com aqueles que estão indo contra você em alguma circunstância. Ou seja, relacionamento. Ele fala primeiro interno, seu, sobre sua postura, sobre sua palavra, sobre seu posicionamento. Ser único. Depois ele vem falar para nós sobre como você deve se portar, primeiro com aqueles que você não está se relacionando muito bem. Supostamente a palavra aqui, inimigos, nos remete a uma ideia de que é alguém que não tem algo muito bom contigo. E depois, ele fala não somente como você deve se portar, mas também como você deve tratar aqueles que não gostam de você. Ele fala sobre amar. Não somente não se vingar, tomar uma postura em que você não deve ir retribuir o mal com o mal, como a gente chama, ir ao fio da espada, mas te convida a fazer algo muito pior do que a vingança. A vingança ela tem que ser premeditada, não é mesmo? Quando você quer se vingar, você se empenha em fazer algo para machucar alguém. Mas ele te chama a ir além. Mais difícil do que fazer um plano para atingir quem te atingiu, ele chama você a amar aquela pessoa. Ele chama você a agir de uma forma diferente, a trazer empatia, a se colocar na posição do outro. Ora, Jesus Cristo aparentemente está pedindo algo muito difícil para nós. E eu tenho certeza que em algum momento você já parou para pensar, olha, eu não consigo fazer isso. Para mim é impossível fazer isso. Eu não consigo amar quem me fez tanto mal. Eu não consigo pensar em outra forma de interagir com uma pessoa, senão somente estritamente aquilo que eu tenho que fazer. Eu não consigo, para mim eu tenho que fazer o mínimo. Mas Jesus vai e te chama, ao invés de andar uma milha que lhe é obrigado, a andar um pouco mais, a surpreender. E agora? O que eu faço, Paulo? Você disse no início do culto que eu preciso manifestar como se meu caráter fosse, ao invés de ter que parar para pensar. Sim. Sabe por quê? Porque na sua vida, as pessoas te conhecem pelo que você é. Pelo que você é. As suas atitudes, elas mostram algumas coisas.
para aquelas que conseguem enxergar. Mas você, a sua essência, o seu caráter, os valores que você carrega e aceita como válidos, eles vão para todo lugar, independente das circunstâncias. E uma vida com Jesus é exatamente isso. Ele está te chamando e falando, olha, uma vez que você é renascido e nova criatura eu estou forjando em você um novo caráter, não um comportamento, porque comportamento se manifesta de acordo com as situações, mas eu estou forjando em você o caráter. Eu estou quebrando um vaso e estou fazendo um vaso novo. Quando você aceita Jesus Cristo, você passa pelo batismo, você vai às águas, você lava as suas vestes, você vai se despir das velhas vestes e vestir uma nova. Você está sendo ali, naquele momento, renascido, sendo feito uma nova criatura, assim como ele pega o barro e moe, e transforma você em um vaso novo. Ele precisa te moldar. E esse vaso, uma vez moldado, ele é imutável. Ele não muda a sua forma. Ele vai estar pronto para receber aquilo que ele vai despejar em você. Você não vai mudar a sua forma para levar água, por exemplo, daqui até a Penha, um bairro do Rio de Janeiro. Você não vai mudar a sua forma do vaso se você vai simplesmente levar uma água até Campo Grande. Não, mas Paulinho, Campo Grande é muito longe. Eu preciso ter um barro mais reforçado, um vaso mais reforçado. Calma. O vaso vai ser preparado para toda e qualquer circunstância. Mas é importante que você entenda que você tenha plenitude, a capacidade de cumprir tudo isso já dentro de você. O que você precisa é começar a transbordar isso dentro de você. E você só consegue transbordar quando você está sendo preenchido com a água do Espírito Santo. Aleluia. Mas então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esses itens que Jesus aborda, que são fundamentais, que se manifestam como um caráter de um seu discípulo. O primeiro deles é a marca, é a identidade. Veja, é muito importante para um servo de Deus que a sua palavra ela seja única, que ela seja verdadeira. Por quê? Porque era muito comum naquela época as pessoas darem a sua palavra sobre algum assunto e serem cobradas por isso. Só que em algum momento o homem começou a fazer coisas que eram desagradáveis até à sociedade. E as pessoas começavam a duvidar. E elas começaram a jurar. Eu juro. Eu juro. Mas entenda, como você pode jurar por algo se ele não é seu? Como você pode jurar por Deus se você não tem um controle sobre ele? Como você pode jurar pela sua mãe ou pelo seu pai se você não tem um controle sobre elas? A verdade é que o Senhor nos chama a ajustar a nossa fala e forjar em nós um caráter de que tudo aquilo que você fala parta-se do princípio que é verdade, independente da circunstância que você queira colocar a respeito disso. E de contrapartida, Deus espera de você que tudo aquilo que você fala, que você se comprometa a fazer valer a sua palavra. Porque uma vez que nós somos chamados de discípulos e seguidores, a própria palavra nos diz que nós somos também embaixadores de Cristo. E se você não lembra o que um embaixador faz, ele faz valer a vontade do seu Senhor, aonde quer que ele esteja. Aonde ele vai, a sua palavra é também sacramentada pela palavra de Deus. Ele representa, um representante direto. Como pode então você falar alguma coisa sem pensar? Como pode então você falar algo para alguém e não cumprir? É exatamente isso que Deus chama você a refletir, porque ele não pode ser controverso. Tudo que ele fala, ele é. Se Deus fala algo a respeito da sua vida, ele fala que irá cumprir, ele irá cumprir. A sua palavra, ela não pode ser lançada e voltada atrás. O que pode acontecer é você não estar no lugar onde aquilo vai se cumprir.
É uma decisão sua. Mas Deus é justo e tudo aquilo que Ele fala a respeito, Ele cumpre, Ele faz cumprir. Não há mais revogação, porém, num contrato onde há partes envolvidas, literalmente, se uma parte fizer acontecer e a outra não fizer, aquilo não irá acontecer. Imagine que eu fale para você e fale assim, olha, você precisa ir até Santa Cruz da Serra, em tal dia, em tal mês, em tal hora. Ao chegar lá, estará para você esperando um jumento com 2 alforjes, são 2 maletinhos, em seus lombos, que terá algo especial para você. Aí você assim, caramba, legal. Ele fará cumprir a sua parte, mas se você, diante da sua posição, não ir até Santa Cruz da Serra naquele horário, naquele dia, naquele mês, você não vai alcançar aquilo que tem separado para você. Você vai perder exatamente isso. Agora, quando você se bota na posição de falar algo também da sua vida, de uma decisão sua, parte do princípio que aquilo também deve ser verdade. Uma vez que você não faça isso, isso não vem de Deus. Você está fugindo do que Ele tem como fundamental, que é o seu caráter, a justiça e a verdade. Efésios 4:25 diz assim, por isso cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A verdade é a nova linguagem de Cristo. Se no passado homens e mulheres lidavam suas relações através da dúvida ou até da mentira, Cristo vem e fala, só me importa a verdade, porque o que eu manifesto é a verdade. E se você manifesta algo de diferente disso, não está de acordo. Simples, não? Mas como então podemos seguir em nosso dia a dia manifestando o que nós somos, se não manifestamos a verdade e a simplicidade no falar? Se você está em algum momento parando para pensar o que você vai falar para alguém ou alguma circunstância, cuidado. Você pode estar querendo criar uma situação ou jurar por acordo de alguma situação para tentar se fazer valer do que não é uma verdade. Tome muito cuidado. É um sinal para nós. Amém? Sigamos. Além da verdade, Ele nos chama também a falar da graça. Ele nos chama a fazer algo que ultrapasse aquilo que a pessoa tem de domínio sobre você. Paulino, como assim? A graça, ela vai totalmente ao lado oposto do que é a vingança. Porque se você parar para pensar em nossas vidas, o que restava para eu e vocês, como criaturas de Deus, desobedientes e malignas, era o julgamento. O que restaria para Deus fazer com aqueles que Ele criou e se tornaram malignos? Porque nós fomos criados à semelhança de Deus. Se fomos criados à semelhança, fomos feitos para ser como Ele. E se em algum momento as condições da humanidade ou os nossos desejos nos mudaram disso, nós fugimos do propósito. Nós cometemos, podemos dizer assim, um crime ou algo muito errado. E quando alguém comete algo de errado com você, a primeira coisa que você pensa é, eu preciso retribuir isso, né? Porque ele não pode fazer isso comigo. Se alguém vai, um exemplo aqui que é muito comum no Rio de Janeiro, infelizmente, se você vê alguém roubando alguém, um telefone na rua, você fica indignado, porque você sabe que aquela pessoa, ela lutou para ter aquele telefone, está pagando uma parcela, ou trabalhou para ter recursos de comprar. E aí você vê alguém sendo roubado e você fica indignado, não é isso? Ainda mais se for você, né? Mas você fala assim, isso não pode, isso está errado. O que você quer fazer? Eu preciso punir aquela pessoa. É assim que acontece. Ninguém fala assim, meu Deus, poxa, ele foi assaltado, realmente,
Eu acho que ele precisava muito daquele telefone, a ponto de ser desesperado para pegar esse telefone daquela pessoa que trabalhou tanto para conseguir. Ninguém fala isso na sua normal consciência. Você pode até refletir sobre esse assunto depois. Mas quando aquilo acontece, a primeira emoção que você quer, pega ele. Não pode, está errado. Não é mesmo? É verdade, acontece. É inevitável, é um sentimento que nasce no seu coração. Você fica indignado, você se bota na posição da pessoa. Mas, aquilo é uma sentença que você julga na sua cabeça correta de ser feito. Olha, não pode, ele tem que ser punido. Você está querendo vingar alguém. Isso é a vingança. Não é mesmo? E aí você vai e tenta dar uma banda, tenta capturar, correr atrás, chamar a polícia. Não que isso seja errado. Você pode chamar a polícia, porque isso é previsto no lei. Tem que fazer o que é certo. O procedimento que o homem, as autoridades definiram. Mas no seu coração você criou aquele sentimento de fazer algo de errado. E aí você vai querer bater naquela pessoa, você vai querer derrubar aquela pessoa, fazer ela pagar, humilhar. Infelizmente é verdade. Mas, uma vez que você faz isso, você para e pensa, Deus fez isso comigo? Jesus Cristo, Ele faz isso comigo? Se Ele me vê errando, se Ele me vê cometendo um crime, um pecado, é como se fosse um crime, né? O pecado é um crime na Bíblia, alguns chamam disso, né? Meu Deus, não! Será que Jesus faz isso conosco? Ele olha com os seus olhos dos céus e fala assim, vou ter que dar uma banda nele e dar umas 3 pauladas na cabeça. É isso que ele faz com a gente? Não é, né? Às vezes até parece, né, Breno? A gente sente um negócio do nada assim, dá um tropeço, você acha que é os anjos dando a banda na gente, né? Ah, miserável, tá fazendo coisa errada. Já viu que você tropeça do nada na rua? Você pensa, caraca, acho que é o anjo me dando a banda, dando um pescotapa, né? Pois é, mas não é assim que acontece. Se Deus fizesse vingança sobre cada coisa errada que eu e vocês fazemos, nós estaríamos literalmente lançados ao inferno. Porque desde o nosso nascimento, até quando começamos a crescer um pouquinho, nos tornamos crianças, já somos rebeldes. A raiz do pecado está no nosso DNA. A vontade de fazer aquilo que agrada somente a nós está no nosso DNA. E Deus, em tua santa misericórdia, Ele vai além. Assim como Ele dá o exemplo, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Porque Ele literalmente olha para a gente, diante da legalidade que nós somos colocados, dos nossos erros, e fala assim, olha, ele errou até aqui, não tem problema. Deixa ele mais 1 milha. Vamos levar ele mais um pouco à frente, porque a partir do momento em que ele está livre da sua obrigação, eu mostro para ele, através da minha graça, que eu posso ir além com ele. Se você acha que o seu destino é ser lançado no fogo eterno, porque você não é merecedor, ele vai e vira para você assim, calma. Eu te carrego mais 1 milha, agora vem andando. Ao invés de ser arrastado, ao invés de ser preso com a algema, vem andando agora livre do meu lado. Eu te levo. Ele tira o domínio da pessoa e passa a colocar o domínio dele. E fala assim, calma, você está machucado, né? Não, fica tranquilo. Vou botar só o band-aid, não, vou passar um remédio aqui para você. Ele vai além da sua expectativa. Nunca duvide da capacidade de Jesus ir além daquilo que você espera dele. Muita gente não entende isso ao ser falado, que quando você é chamado a caminhar 1 milha por obrigação, vá 2, porque na verdade ele faz isso por você. Se você espera que Jesus somente te salve, te tire de onde você está, ele vai além, ele vai te salvar, ele vai te fazer nova criatura, ele vai transformar a tua vida, ele vai transformar a tua história, vai te fazer enxergar a vida de uma forma diferente, vai limpar os seus olhos, vai te dar novas vestes, vai te fazer enxergar e ouvir as coisas de uma forma diferente, porque ele tira o domínio do pecado e continua caminhando contigo muito mais do que você esperava que ele tinha que fazer. Aleluia! Aleluia! Assim é Jesus. Se você espera que Jesus vai só tirar você do meio das drogas,
desculpa te falar, mas ele vai tirar você não só das drogas, ele vai tirar você das pessoas que te influenciam e te fazem querer estar nas drogas. Ele vai tirar você da onde você mora. Ele vai tirar você do seu trabalho. Ele vai tirar você de tudo que for necessário para transformar a sua vida, porque ele vai além. Ele não faz só aquilo que você precisa, porque o que você acha que você precisa é muito pequeno comparado ao que ele tem separado para você. Aleluia, mas assim também nós temos que ser como homens e mulheres de Deus ao servirmos às pessoas que estão ao nosso redor. Se elas são chamadas a fazer alguma coisa e você está ali para ajudar, faça além, surpreenda, porque essa é a maravilha da graça. Não somente trazer julgamento e cancelar, mas não só cancelar o julgamento, fazer além do que você espera para transformar a vida daquela pessoa, para transformar a vida do seu pensamento, de como ela enxerga o que uma pessoa de Deus tem que fazer pela humanidade. Se ela acha que ser algum seguidor de Cristo é simplesmente abrir mão dos seus desejos e prazeres para viver uma vida de castidade, você vai além e caminha junto com ela dia após dia para mostrar que viver em Cristo é muito mais do que abrir mão de tudo, é viver de uma forma diferente. Você é capaz de fazer isso uma vez que você deixa a vingança de lado, deixa o julgamento de lado e passa a aplicar da graça que transforma, da graça que surpreende. Isso que Jesus espera de nós. E Ele fez isso por nós. Ele faz isso por nós diariamente e vai muito além daquilo que você acha que é a obrigação dele fazer por você. Mas nós também somos embaixadores de Cristo. E uma vez que a nossa palavra é sim, sim e não, não, uma vez que estamos sendo coerentes e verdadeiros, e uma vez que aplicamos da graça e não do julgamento, nós estamos começando a manifestar quem é Jesus nessa terra. Nós estamos começando a forjar um caráter dentro de nós, porque assim Deus espera dentro de nós. Se você crê nisso, diz amém. Amém. Glórias a Deus. Romanos 12:17 diz: não retribua ninguém mal por mal. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Provérbios 25:21 diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Olha, isso não é uma coisa simples que veio só da graça, mas desde o Antigo Testamento já havia a aplicação da misericórdia e da graça sobre aqueles que você podia fazer. Surpreender aqueles que te ofendem. Não só cessa ou pode cessar a ofensa, mas também pode atingir o fundo daquela pessoa, a alma daquela pessoa, e ela ser transformada. E não somente cessar o que ela está fazendo contigo, mas também não fazer com outras pessoas, por enxergar que ainda há esperança no mundo. O amor, ele constrange, mas ele transforma. O amor, ele pode constranger, mas ele transforma. Aleluia. O próprio Senhor Jesus, enquanto era açoitado, chicoteado, cuspido, enquanto carregava a sua cruz, enquanto era julgado, enquanto era comparado com Barrabás, um criminoso, e o povo pedia para soltar Barrabás e não a Jesus, que não foi encontrado crime ou pecado algum. Ele não revidou. Diz lá em 1 Pedro. Ele não revidou porque sabia que o revidar seria trazer julgamento para a humanidade. Porque o que ele falasse ali seria a verdade. E se há verdade, há uma determinação. Então, se tem a verdade, existe o outro lado. E se estamos do outro lado, não nos restaria mais nada, senão o juízo. Mas ele não veio para trazer juízo, ele veio para transformar e resgatar pessoas. Porque todos já estávamos condenados. Aleluias. Glórias a Deus. E por fim, se aplicamos da verdade e da graça, nos resta algo que é a marca, é a principal marca de Jesus.
É o amor. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Está lá em Mateus 5, a partir do versículo 43. No versículo 45 diz assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Bota aqui para mim, por favor. 44. Mas eu digo, presta bem atenção nisso aqui. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Para quê? Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons. E derrama chuva sobre os justos e injustos. Pode parar por aí. Vocês conseguem entender que uma das principais, se não a mais importante, eu posso dizer a mais importante, de todas as virtudes que devem estar no seu caráter, no seu dia a dia, não como uma coisa forçada, como um comportamento, mas como um caráter, algo que faz parte do seu valor. É o amor. É uma condição extremamente importante para que você possa ser chamado de filho de Deus. Por quê? O que você ensina para o seu filho? Aquilo que você é. Não é verdade? Quando você tem uma criancinha pequenininha, você só pode ensinar para ela aquilo que você sabe. Não? Ou você vai pegar do nada uma pessoa que nunca encostou no instrumento musical e ensinar piano para ela. Não vai. Não consegue. Deus ensina aos seus filhos aquilo que Ele é. Ele ensina a ser exatamente como Ele. E uma vez que Deus também é amor, e o principal e mais importante mandamento que é estipulado para nós, e Jesus faz questão de deixar isso em evidência como prioridade, é amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. É amar ao próximo como a si mesmo. São os dois mais importantes mandamentos. Por quê? Porque fazendo isso, você literalmente está sendo o que Deus é para cada um de nós. Amando aquele que pode literalmente te retribuir com amor e aprendendo com ele, retribuindo o amor que ele te ensinou para as pessoas. Sem isso, é impossível ser chamado de filho de Deus. E não existe manifestação maior de amor do que expressar por alguém que não te retribui isso. Porque te mostra que o amor é incondicional. O amor, ele não é um comportamento, ele não depende de condição nenhuma, ele não depende de pessoas, ele não depende de nada. O amor, ele é uma virtude e deve ser expressa no seu caráter, porque ele não depende de quem está vindo para ser amado. É isso que Deus mostra aqui quando ele fala: ame também os seus inimigos e orem por eles. Porque se você é capaz de amar aquele que não te ama, então você entendeu o que é o amor de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. É por isso que é tão importante numa situação em que você é colocado à prova com o seu caráter, de falar a verdade, de aplicar da graça, você aplicar do amor sobre cada uma dessas circunstâncias, porque genuinamente você vai estar manifestando o que Deus faz com a tua vida e com a minha todo santo dia, no momento em que você decide não amá-lo, não obedecê-lo e não seguir as suas ordenanças e a sua palavra. Ainda assim ele continua te amando, porque ele não está condicionado ao que você faz, mas ao que ele é. Aleluia. É por isso que é impossível ser um filho, um servo de Deus, se você não aplica do amor com as pessoas que não te amam.
Porque quando você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Quando você é capaz de ser íntegro, onde tudo está ruindo, você jamais vai deixar de ser íntegro quando tudo estiver fluindo conforme o que você espera, que é o adequado e perfeito. Se trata de ser, se trata de transbordar e não parecer. Em algum momento, Jonas quis fazer exatamente isso. Ele não quis levar a essência de Deus às pessoas porque ele julgava que elas não eram merecedoras. Mas Deus quis que Jonas fosse até eles para manifestar a Jonas aquilo que ele esperava de um servo de Deus. Manifestar o amor na sua maior essência, na sua plenitude. Amar aqueles que não te amam, amar aqueles que não são merecedores aos seus olhos do amor. É por isso que Deus insistiu em Jonas ir até aquela cidade, porque ele precisava trabalhar algo no coração de Jonas que estava distanciando ele do Senhor. Quem nunca se perguntou, por que Deus escolheu Jonas, um rebelde? É simples, porque ele queria mostrar para cada um de nós o que ele manifestaria lá na frente através de Jesus. Amar aqueles que não amam, amar aqueles que o condenaram, independente das circunstâncias e das suas maldades. Deus precisava trabalhar isso em Jonas, porque Jonas era um pregador da palavra, mas um pregador que estava condicionado a circunstâncias, a interações, e não era um pregador totalmente ligado no amor e na graça de Deus. Às vezes eu e você nos perguntamos por que estamos passando por certas situações. Às vezes é Deus mostrando para você, olha, você está deixando de aplicar do meu amor aqui na sua vida com essas pessoas. Sem isso você não pode ir além, porque talvez muito outras pessoas mais machucadas que essa que você conhece, que faz parte do seu ciclo, vão também estar passando por problemas e vão te machucar, mas eu preciso que você vá até lá. Eu insisto que você vá até lá, você vai ser um resgatador de almas, você vai ser um doador dessas pessoas, mas você tem que entender que o amor não é condicional. Eu não posso tirar daqui, aprenda agora a amar as pessoas que estão te fazendo mal, a interceder por elas, a orar, a aplicar da graça e não do julgamento, porque lá na frente mais e mais pessoas virão e você vai ser usado para elas, mas tem que ser trabalhado em você. É isso que o Senhor Jesus está falando para nós nessa manhã. Certas circunstâncias não podem ser condicionadas a comportamentos, a pessoas. Elas têm que ser intrínsecas a nós, porque se não for, nós não conseguimos dar o próximo passo. Aleluia. Já pensou se você está na terra prometida que Deus tem para a tua vida? E chegando lá, tem pessoas que infelizmente são desagradáveis. E no primeiro problema que é criar contigo, você vai desistir, vai voltar? Já pensou se acontece isso? Já pensou você na internet? Você chega no seu sonho, mas infelizmente no seu sonho moram pessoas que não são muito agradáveis. Na primeira interação com um vizinho, na casa que você tanto sonhou, você tem uma guerra, um problema, um impasse, você desiste de morar na terra prometida por causa do vizinho? Ou você procura transformar e manifestar o amor de Deus para ele, para que aquela vizinhança possa ser transformada? Já pensou a respeito disso? Pois pense. Comece a pensar nisso, porque vai acontecer. Aonde quer que você vá, você é instrumento de Deus. Mas se na primeira luta, no primeiro desentendimento, no primeiro imprevisto, você quiser retroceder, porque você não sabe lidar com a opressão das pessoas sobre você, porque não conhece a Jesus, cuidado, você não vai viver nada nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Onde quer que você vá, minha irmã, não tem problema. Vai acontecer alguma coisa que vai te desagradar. É normal. E é bom que isso aconteça, para que você possa se atentar aonde você está deixando de expressar o caráter de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Vamos orar. Lucas 10, 33, diz, mas um samaritano, quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e cuidou dele. Sabe,
Essa passagem do Bom Samaritano, ela nos mostra que às vezes as pessoas que nós mais podemos esperar alguma coisa para nos ajudar, elas nem sempre elas vão ser quem a gente imagina. Mas infelizmente isso se aplica também à realidade do nosso mundo. Nem todo mundo que abre a boca para falar que é de Cristo, às vezes vai manifestar o amor dele. Às vezes o amor é manifesto pelo ímpio, como foi nessa passagem, pelo samaritano. Nós temos que aprender a lidar com isso. Porque muitas vezes os próprios, eles podem virar as costas para nós. Porque são falhos, assim como nós. Mas você nunca pode perder a esperança no único que nunca vai deixar você na mão, que é Jesus Cristo. Independente das circunstâncias, eu te aviso, eu te falo, não tem ninguém melhor e maior, mais capaz, para não te abandonar, para não te julgar, para usar da graça e do amor sobre a tua vida do que o Senhor Jesus. O que Ele espera nessa manhã é que você possa entender essa verdade poderosa. E não somente entenda e acalme a sua alma diante dos problemas que você está passando, mas Ele espera que você também possa, depois de curado e tratado e absorvido essa verdade, que você possa fazer valer dessa mesma palavra para cada pessoa que passa pela tua vida. Hoje, eu e você, nós somos chamados a sermos não somente pregadores da palavra, mas somos chamados a ser a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que nós passamos a semelhança dele nessa terra, mais e mais pessoas não somente creem que Deus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Messias, mas também que Deus ainda age nessa terra, transformando vidas e pessoas. Nós possamos ser contados entre aqueles que levam o amor, que levam da graça e da misericórdia de Deus e que levam a palavra da verdade, independente das circunstâncias. Amém? Vamos orar. Amado Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer porque nessa manhã tivemos a oportunidade de estarmos sendo ministrados pela tua palavra. Queremos te agradecer porque nessa manhã tivemos a oportunidade, Pai, de renovar, Pai, as tuas ordenanças, a tua lei sobre nós, de maneira que entendemos um pouco mais o que o Senhor espera de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque vamos poder sair dessas portas, Pai, diferente de como entramos. Vamos poder ter a oportunidade, Senhor Deus, de botar em prática aquilo que nos for ministrado, amado Deus. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, toque em nossos corações ao sair dessas portas, para que possamos identificar onde cada um de nós está deixando de desejar em nosso caráter e manifestar quem o Senhor é nesta terra. Ah, Pai, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse espaço que o Senhor nos deu, amado Pai. Por essa igreja linda e maravilhosa, por as pessoas que o Senhor tem confiado em nós, Pai, para que possamos continuar trazendo a Tua palavra. E que não seja tão somente um domingo de paz, mas que possamos ser preparados para ter uma semana de vitória, uma semana de lutas, de batalhas, porém de vitórias em Teu santo nome, Jesus. É isso que a Tua igreja te ora, Pai, e já te agradece em Teu santo nome. Amém. E glórias a Deus.